Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de trazer uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do teu chamado. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus nos mostra através de sua história homens que foram chamados por Deus para fazerem parte da sua obra, pois Deus ainda continua trabalhando para terminar o que foi iniciado, e a sua palavra ainda continua a mesma coisa. Aqui no livro do profeta Isaías, vemos como Deus separa o homem para si e o transforma. Assim como a azeitona passa por um processo de transformação para chegar em seu azeite, o homem tem em si igual valor. Nesses versículos, Deus se manifesta ao homem para que a sua presença seja cada vez mais adorada. Este é o chamado do homem. Moisés viu Deus através de uma sarça. Elias pôde sentir a presença de Deus em vários chamados, no altar, na caverna. O apóstolo Paulo, o mesmo, pôde sentir e ouvir a voz de Deus no caminho de Damasco, quando caía do seu cavalo. Josué também pôde contemplar a glória de Deus nas muralhas de Jericó, quando viu as muralhas indo abaixo. Mas como entender este Deus? Como compreender os seus caminhos? Como compreender a sua vontade? Vamos falar, irmão, de um jovem chamado Isaías, filho de Amós, um grande profeta. Isaías, que significa o Senhor salva, quando em seu chamado lhe diz: Senhor, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de gente que tem lábios impuros. E Deus o purifica, trazendo uma brasa viva, tirada do altar, e a toca em seus lábios. E a partir daí a sua iniquidade acaba sendo retirada e purificada os teus pecados. Pois Deus é assim. Ele tira o homem do montouro e o faz sentar entre os príncipes. Isaías viu a sua missão. Foi um momento de reconhecimento, irmãos. A palavra nos fala que Isaías era muito amigo do rei Uzias. Uzias reinou 52 anos e assumiu a partir dos 16 anos. E no início fazia tudo ao Senhor. Um rei notável, bem-sucedido, guerreiro, administrador, executor em obras. Expandiu grandemente o seu reino. Mas que no final, irmãos, deixou o orgulho entrar em seu coração e, se achando mais do que todos, invade a casa de Deus e entra no Santo dos Santos, onde só o sacerdote poderia entrar, e acende o incensário. E ali, proporcionalmente, ele já saiu doente. A palavra do Senhor fala que ele teve lepra, e a sua morte vem instantes depois. Assim morre Uzias, a quem Isaías tinha um grande apreço, um grande amor. Triste e inconsolável, amargurado de tristeza, nós vemos Isaías andando e seguindo para a casa de Deus para orar. Quem sabe para se queixar com o sacerdote. Mas ao chegar na casa de Deus, a palavra do Senhor nos fala que Isaías se abaixou e começou a orar. Aqui nós vemos 2 tipos de Isaías. O Isaías do versículo do 1 ao 5 e Isaías do versículo 6 em diante. Irmãos, é assim que temos que ser, é assim que temos que fazer, pois só Deus pode nos ouvir. Quando estamos passando por dificuldades, quando estamos atribulados de coração, temos que buscar Deus constantemente em oração, para que Ele venha nos auxiliar, para que Ele venha nos compreender, para que Ele venha nos abençoar e a sair desses caminhos. Deus requer de nós, irmãos, atitude. A atitude para mudar, muitas vezes, o nosso coração. Vou me apresentar a Deus.
Foi o que Isaías fez. Irmãos, era tudo que o diabo não queria para Isaías, que Isaías fizesse. Eu quero dizer que Deus vai mudar o rumo da sua história. Muito, às vezes, a hora que você queira. Ali Isaías tem um arrebatamento de sentidos. E Deus se começa a se manifestar-se a ele. Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono. Alto, terceiro céu. Primeiros estrelas, segunda galáxia. E o terceiro, o céu. Trono, que é onde fica o comandante, aquele que está no controle, aquele que está acima de todas as coisas. E tudo está debaixo de seus pés. E a palavra do Senhor nos fala que as abas da sua veste, a beirada da sua roupa, encheu o templo de glória. Irmãos, Deus não precisa fazer muita força para nos encher. A palavra do Senhor fala que basta só a ponta da sua unha, porque Ele é poderoso em obras. Imagine Deus enchendo este lugar. Imagine Deus enchendo aí onde você está nesse momento, descendo a primeira, a segunda e terceiro céu, e adentrar por esta porta e auxiliar você aí onde você está nesse momento, e visitando o seu coração, assim como fez com Isaías. A palavra do Senhor nos afirma que Isaías viu os serafins que estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, 6 motores. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Cobriam os rostos, irmãos, por causa da santidade daquele que estava sentado. Irmãos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os serafins estavam por cima deles, seres de fogo. A palavra do Senhor nos fala que também há hierarquia no céu, e os anjos obedecem a essa hierarquia. São anjos, arcanjos, querubins e serafins, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra do Senhor nos fala que eles clamavam uns para os outros. Notemos que olhavam em direção um para o outro, para que a tonalidade da voz fosse contínua. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. O templo todo se estremeceu, e a casa se encheu de fumaça, toda ela. A Shekinah do Senhor estava naquele lugar, e está aqui hoje, do teu lado. Deus vai mover algo a teu favor hoje. Adore ao Senhor, busque a Ele. Toda honra a Deus seja dada. Irmãos, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ali Isaías recebeu uma grande descarga do Espírito Santo e se deleitou totalmente em Deus. Suas profecias, irmãos, foram muito grandes, e todas elas foram cumpridas aos pés da letra. Um homem muito usado por Deus. Aleluias! É assim que Deus quer ser contigo. Levante-te, saia, busque ao Senhor, creia, toma posse daquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, o teu chamado. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor.